livro, entenda a mensagem do autor, entenda a ideia do autor e depois então você passa para o livro. Só que como nós não vamos fazer isso com o livro inteiro e também ficar muito cansativo para você comigo, eu vou fazer esse método em cima de um versículo. O texto que eu vou apresentar a você se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Um texto muito conhecidíssimo e eu vou já começar fazendo uma aplicação errada para você e você depois vai entender por que essa aplicação está errada. O texto diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas... O texto diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse texto está falando a respeito do quê? Nós sabemos que esse texto do profeta Isaías, que foi escrito, que foi profetizado 700 anos mais ou menos antes de Cristo, é um texto com uma profecia messiânica. Nós sabemos que esse texto está se referindo a quem? Ao Messias. E o texto diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si. E eu começo fazendo uma aplicação, talvez é uma aplicação que você já tenha feito, e talvez uma aplicação que você talvez tenha ouvido na sua igreja ou em algum lugar. Lembrando que essa aplicação que eu vou fazer está equivocada. Eu vou fazer a aplicação. Eu aplico dizendo que nós cristãos não devemos ficar doentes. Por que nós não devemos ficar doentes? Pelo simples fato que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Então, quando você estiver enfermo, você deve decretar, você deve determinar a sua cura e ao fazer isso, você receberá a cura. Por quê? Porque o cristão não pode ficar doente, porque Jesus na cruz levou as nossas enfermidades. Então essa enfermidade que está em você é uma enfermidade que não é sua, porque a sua enfermidade está na cruz, a sua enfermidade foi levada na cruz. Então determine a cura, então repreenda e por aí vai. Você tem que fazer isso, tá ok? Essa é uma aplicação plenamente equivocada. É uma aplicação até dura de fazer, mas desculpa aí eu dar risada que é difícil. Bem, vamos lá. Mas, se você observar o texto, o que esse texto significa? O que esse texto... Como é que eu entendo esse texto? Primeira coisa, você vai fazer observações sobre o que o profeta Isaías estava falando. Com respeito a quê? Será que ele estava falando de Cristo na cruz? Será que... Do que ele estava falando? Então você simplesmente vai fazer observações. As observações que você vai fazer certamente ele tomou sobre si. O que significa ele tomou? Escreve lá, ele tomou sobre si. Ele tomou. Primeira pergunta que você vai fazer, você está anotando. Tomou sobre si. Tomou quando? Quando é que ele tomou sobre si essas enfermidades? Que enfermidades são essas? Então você vai anotar, tá ok? Você vai anotar aí as suas dúvidas. Você não entendeu o texto, você não sabe o que isso significa ainda. Então você vai anotando. O segundo passo que você vai tomar é a interpretação. Você agora vai responder o que isso significa, ou na verdade o que esse texto significa. E já adiantando, a sua interpretação será auxiliada pela sua correlação. Então o que você vai fazer? Já que se trata de uma profecia a respeito do Messias, então nós temos que olhar lá para o futuro, olhando da ótica do profeta Isaías. É lógico que para nós é passado, mas olhando da ótica do profeta Isaías, nós devemos dar um salto lá para o futuro, lá para o exato momento em que essa profecia se cumpriu. E eu pergunto a você, quando essa profecia se cumpriu? Será que essa profecia se cumpriu na cruz? Será que se cumpriu fora da cruz? Onde é que essa profecia se cumpriu? E nós vamos usar a correlação. A correlação vai nos ajudar muito nesse momento para entendermos o que significa esse texto. O texto correlato que nós temos se encontra em Mateus. Mateus interpretou para nós esse texto. Então Mateus, já seu amigo, seu camarada, ele já ajudou você, ele já interpretou o texto para você. Então veja que facilidade que você tem.
É só atentar para Mateus e ver o significado que ele deu a esse texto. Então vamos para Mateus capítulo 8, versículo 17, o texto bíblico diz o seguinte: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha a profecia que nós vimos em Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Bom, primeiramente, o que você vai fazer? Você está interpretando as suas observações. Nas suas observações, você fez anotações e uma dessas anotações era: quando isso se cumpriu? Será que isso se cumpriu na cruz? Em que momento isso se cumpriu? Nós temos aqui um detalhe. Mateus está falando: hoje se cumpriu. Veja, atente para o detalhe. Assim se cumpriu o que fora dito. Naquele momento, naquela hora, havia se cumprido a profecia que havia sido dita pelo profeta Isaías. Mas, se nós observarmos aqui, Jesus não está na cruz. Estamos ainda no capítulo 9 de Mateus. E ainda falta muita história, muitos capítulos para que Jesus vá para a cruz. Então, como é que essa profecia se cumpriu naquele dia? Será que essa profecia não deveria se cumprir na cruz? Mateus vai nos explicar. Olha a partir do versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama, com febre. E tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, preste atenção, versículo 16, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. Observe o texto. Muitos enfermos e endemoniados foram levados até Jesus, e o que Jesus fez? Curou todos os enfermos que foram levados até ele. Aí Mateus conclui: e assim, ou seja, e por essa razão e por esse motivo, se cumpriu hoje a profecia do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se você observar o capítulo 8, 9, você vai perceber que Jesus curou muitas pessoas. Do centurião, a cura da sogra de Pedro, a cura de cegos, a libertação de endemoniados. Houve vários relatos que Mateus alistou. E Mateus, ao observar tudo isso, ele percebeu: hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Então aquela aplicação que eu fiz no começo, ela tem que cair por terra. Por quê? Porque não foi na cruz que Jesus cumpriu essa profecia. O que isso significa? Isso significava que a profecia de Isaías era apenas um sinal do Messias. Mateus, ao interpretar, guiado pelo Espírito Santo, ele observando aqueles fatos, ele entendeu. Aquela profecia significava que quando o Messias estivesse na terra, ele curaria as pessoas que viessem até ele. E foi o que aconteceu. Ele observou esses fatos e disse: hoje se cumpriu. Portanto, essa é uma profecia cumprida. É uma profecia que se cumpriu nos dias de Jesus, na presença de Mateus, na presença dos outros apóstolos. Portanto, não adianta você querer reivindicar diante de Deus os seus direitos de cura, porque você não tem direito de cura. Você não tem esse direito. Então aquela aplicação, você já esquece ela. Se você fez ela algum dia, joga no lixo, e se você ouvir de novo, descarte, porque está equivocada. Não significa que o cristão, não significa que ele não vá padecer de enfermidades. Crente fica doente, Paulo ficou doente, Timóteo ficou doente, e nas escrituras muitas pessoas ficaram enfermas e doentes, e nem todas foram curadas. Então é bom atentar para isso. Paulo, quando viu Timóteo enfermo, não disse para ele: determina a tua cura. Paulo disse o quê? Toma aí o vinho, que era o que eles consideravam o remédio da época, a medicina da época deles, e Paulo orientou ele a tomar remédio. Então, não caia na tolice de jogar os seus remédios fora, ou de negligenciar, buscar ajuda médica. Não caia nessa tolice. Por quê? Porque as escrituras não prometem que você não terá doença. As escrituras não prometem isso. Aquele texto apenas prometia que quando Cristo viesse à terra, e ele já veio, ele curaria todas as enfermidades. E ele fez isso, e ele cumpriu. Então, esquece a minha aplicação e esquece a sua, se ela foi a mesma que a minha. Então,